Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é o setor elétrico. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Fique com a gente. Administrador de empresas com MBA em finanças, ele tem passagens por grandes empresas de telecom e de cimento. Há mais de 2 décadas está no setor energético. Vamos falar agora com Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Boa noite, Gustavo. Obrigada por aceitar nosso convite. Está aqui tudo certo? Obrigado pelo convite. Vou começar te perguntando sobre falta de energia. O ano passado, houve um apavoramento de que ia faltar energia no Brasil. Manchetes de jornais, matérias de televisão, enfim, São Pedro foi generoso e choveu. Como é que isso afeta o planejamento de uma CPFL, por exemplo? Que bom, Sônia, é importante só colocar, do momento que a gente viveu o ano passado, vivemos a pior hidrologia dos últimos 90 anos, ou seja, desde o começo de medições, portanto, um período extremamente crítico de um sistema de geração no Brasil, ainda muito concentrado em geração hidráulica. Exatamente. Já foi muito pior no passado, já era mais de 90%, hoje ainda é 65%, mas ainda é 2/3 da nossa matriz de geração no Brasil. Então, num período de criticidade como a gente teve ano passado, por falta de chuva, naturalmente ela traz uma pressão de escassez de energia no nosso sistema. Como você comentou, a gente teve uma virada muito grande da hidrologia no começo de 2022 e esse risco de racionamento ou de falta de energia ele está completamente afastado. Hoje a gente tem níveis muito confortáveis de água nos reservatórios, que traz para a gente um grande conforto aí para os próximos meses, diria até o ano que vem. O que a gente vem fazendo aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, que é um movimento muito importante, é a diversificação da nossa matriz. Então, reduzir a dependência da geração hidráulica é muito importante para que a gente mitigue qualquer risco de escassez nos próximos anos. Isso já vem acontecendo, como eu falei, a gente saiu há 20 anos atrás de mais de 90% de hidráulica, hoje é 65%. Quando a gente olha para frente, a tendência do crescimento da geração ela é muito focada no Brasil em geração renovável, especialmente geração eólica e geração solar. Então, acho que essa diversificação vai ser muito importante para a nossa matriz. Na composição da CPFL, quanto é energia renovável, quanto é energia hidrelétrica ainda? A gente tem hoje 95% da nossa matriz renovável. Então, 95%? 95%. Eu tenho uma termoelétrica e as outras fontes são todas ou geração hidráulica, ou geração eólica, ou geração solar. No planejamento de crescimento da CPFL, para onde que vocês vão? Aonde está o maior investimento? Nesses próximos 4 anos, qual é a previsão de investimento? A gente olha muito para a geração renovável, até pela expertise que nós já temos nesse mercado. Temos um pipeline de novos investimentos de mais 4 GB de capacidade potencial de novos projetos. Então, a ideia é que a gente foque na geração renovável. Importante colocar, Sônia, é que a diversificação da... Não hidrelétrica, esses 4 gigas incluem hidrelétrica? Aqui, basicamente, solar e eólica. Solar e eólica. Tá? Importante colocar é que a diversificação da matriz ela é fundamental. Então, da crise que a gente passou ano passado, graças às térmicas que entraram em operação, a gente conseguiu evitar um período de racionamento ou de falta de energia. Então, é fundamental que a gente tenha um sistema balanceado. Acho que o Brasil tem uma vocação de crescimento através de geração renovável, vamos continuar usando isso, mas é importante a gente ter uma capacidade térmica para garantir a confiabilidade do sistema. O que vocês fazem pelo meio ambiente em termos de recuperação do meio ambiente? Bom, acho que primeiro o foco nessa geração renovável, então isso sim, a gente ajuda a expansão da matriz através de fontes limpas e renováveis e com todo o programa que nós temos ligado à geração, mas também ligado aos outros negócios do grupo, a transmissão e a distribuição. O tema do meio ambiente, e falando aqui de uma maneira um pouco mais ampla, do tema do ESG, ele é, sem dúvida nenhuma, parte fundamental do nosso pilar de negócio da CPFL. Então, todo
crescimento que a gente tem, toda a expansão de negócio que a gente tem, sempre leva em consideração os pilares sociais e ambientais na nossa estratégia de negócios. Então, isso aqui é intrínseco ao grupo. A gente hoje é membro, é listado na Bovespa, no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade. Ficamos na 4ª colocação, que é uma das empresas mais sustentáveis do país. E, de novo, colocando isso dentro do DNA da companhia, dentro da estratégia de negócio. Qualquer negócio que a gente pensa em fazer na CPFL hoje, os aspectos sociais e ambientais são levados em consideração na mesma ordem de importância e de grandeza do pilar econômico. O que a CPFL pensa sobre a privatização da Eletrobras? O que vai mudar para os agentes privados? Eu acho que é um processo de evolução do mercado. A gente passou da privatização nos anos 90, especialmente no setor elétrico. De lá para cá, o que se viu foi uma modernização muito grande do setor elétrico, de forma geral. Mais investimento, mais inovação, mais tecnologia. Eu acho que a Eletrobras, pelo porte e o tamanho que ela tem, 30% da capacidade de geração do país, 45% das linhas de transmissão do nosso país, é fundamental que você tenha mais um player para continuar expandindo. A gente ainda precisa de muito investimento, tanto em geração quanto em transmissão. Então, acho que a nova Eletrobras, privatizada, com capacidade de inovação, com capacidade de investimento, ela pode ter um papel relevante na expansão da nossa matriz elétrica. Pensando assim, em termos de tempo, né? Que esse problema não é do Brasil, é do mundo inteiro, né? Enfrentar essa transição energética. Eu sou leiga e vou te fazer uma pergunta. O Brasil tem uma grande vantagem porque temos hidrelétricas, né? O Brasil é responsável por 3% de toda a emissão de gases poluentes. E China e Estados Unidos somados juntos, 50%. Né? No Brasil, essa transição deve levar quanto tempo? Então, eu acho que a gente sai na frente aqui. O Brasil, em economias de grande porte como a nossa, 83% da nossa matriz elétrica ela é de fonte renovável. Pra você ter uma ideia, no resto do mundo, esse percentual é de 27%. Então, o desafio da transição energética no mundo ele é muito maior do que no Brasil. Então, a gente realmente sai na frente. E os maiores problemas são Estados Unidos e China? São. E a Europa também. Europa também. A Europa também. Então, a Europa, diria talvez um pouco mais à frente, já nesse desafio de limpar a matriz. Então, ele já tem metas e objetivos muito claros de expansão da matriz, mas a China vem agora, a China anunciou recentemente, até 2060 vai ser uma economia de carbono neutro. Isso para um país como a China é um desafio gigantesco. Eles não atingiram ainda o pico de emissão de carbono, mas já colocam 2060 como sendo o limite para virar carbono neutro. Então, isso aqui hoje é um assunto do mundo inteiro. Mas eles relutaram em assinar isso na COP26 em Glasgow, né? Sônia, eu acho que isso aqui é um caminho sem volta. Assim, um caminho sem volta. O que a gente percebe hoje é que os nossos clientes, né, e o mercado de forma geral, vou aqui desde cliente até investidor, as comunidades onde a gente está inserido, a gente é cada vez mais cobrado por isso. Né, e isso aqui vira negócio no final do dia. Né, a gente vai tomar uma decisão de comprar ou não comprar algum produto a depender da política ambiental e social que as empresas têm, e os países também. Então, acho que o mundo inteiro está hoje nessa jornada. Essa acho que é a grande boa notícia. Gustavo, eu vou te interromper só um pouquinho aqui e a gente volta em um segundo que já estão ali buzinando, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Voltamos com o nosso entrevistado, Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Gustavo, estamos conversando aqui no intervalo sobre como o Brasil está na frente no setor de energia em termos de meio ambiente. Conta agora para o nosso telespectador. Bom, eu acho que, como eu falei, que a gente parte de uma matriz já muito limpa, muito acima da média. 83% da nossa matriz limpa e renovável, contra uma média mundial de 27%. Quer dizer, o mundo inteiro... É muita diferença. É muita diferença. E com uma vantagem, Sônia, a gente tem um
um potencial de exploração de energia limpa e renovável no Brasil gigantesco, né? Falando de eólica, energia solar, a própria hidrelétrica. Então, a gente ainda tem um potencial de expansão muito grande. Por que a gente tem vantagem? É porque no Brasil tem mais sol, tem mais vento. No Brasil tem uma taxa de insolação muito boa. O vento... Comparado ao mundo, você sabe? Comparado... Quanto? Olha, isso varia muito de região para região, de país para país, mas, na média, a gente tem uma insolação melhor do que a média mundial. Em relação a vento, o vento ele não pode ser nem muito fraquinho, nem muito forte. Tem que ser um vento estável. Se a gente vai para a nossa região Nordeste, especialmente a região Nordeste, o Sul também, mas o Nordeste em especial, a gente tem um vento com uma estabilidade muito boa. Isso permite que a gente maximize a geração das usinas eólicas. Então, com tudo isso daqui, a gente chega... Mas se você pegar na Europa um parque eólico com fator de capacidade, o fator de capacidade é do total da tua capacidade, o quanto você efetivamente consegue gerar na média. Tá? Isso gira aí em torno de 30%, 35%. No Brasil, que é alta? No Brasil é 50%. 50%, é extremamente alto, é bem mais alto do que em outros países. Então, a gente precisa aproveitar isso daqui. É o que a gente está fazendo hoje. Né? Mas você não tem medo de mudança climática, né? Olha, a gente precisa monitorar. Sem dúvida, precisamos monitorar. O vento parar, o Brasil tem menos sol. É muito difícil saber os impactos que a gente vai ter nesse bola tipo de cristal, geração, né? Mas tem que ser monitorado. Mas não dá para frear uma expansão e investimento nessas fontes de energia. Com um ponto também importante, fontes que eram fontes extremamente caras no passado não muito distante, se voltar aqui na eólica, 10, 15 anos, a solar, 5 anos atrás, a gente tinha fontes extremamente caras. Então, a gente necessitava de subsídio para expandir o parque com eólica com solar. Hoje não é mais isso. Hoje, as fontes mais competitivas são exatamente as fontes renováveis. Então, a gente une a questão econômica com a questão ambiental e consegue expandir o nosso parque através dessas fontes. O timing desse processo foi afetado pela pandemia? Foi acelerado, desacelerado ou continuou no mesmo ritmo? Olha, eu diria que a gente já vinha com esse desafio de limpar a matriz. Talvez a Europa tenha um desafio adicional com a guerra, não com a pandemia, mas com a guerra. Mas acho que no mundo, de forma geral, esse desafio de limpar a matriz elétrica, ele já existia antes da pandemia. Eu acho que quando a gente olha nessa perspectiva, né, de limpeza da matriz, a gente vê uma tendência de expansão do consumo de energia no mundo inteiro. A gente tem aqui veículo elétrico, cada vez mais necessidade de climatização. Muito grande. Assim, então, a gente vai ter uma demanda por energia cada vez maior. Né? E essa demanda por energia é fundamental que se tenha uma fonte renovável para suprir. A CPFL trabalha com um crescimento de quanto da demanda? A gente olha, assim, o Brasil cresce acima da média mundial. A gente tem um potencial de expansão acima da média, em condições aí normais, alguma coisa entre 4,5% de crescimento. No mundo, esse número vai de 2 a 2,5% mais ou menos. Mas, no final das contas, a gente fala aqui de um crescimento que, em 10 anos, vai chegar a quase 40% do consumo de energia atual. Como é que você supre esse 40%? E como você supre? Temos dois desafios, né? Então, que acontecem ao mesmo tempo. Né? O primeiro desafio é limpar a matriz, né? De novo, falando aqui do mundo de forma geral, é limpar a matriz. Ao mesmo tempo, como é que a gente coloca 40% adicional a essa matriz de uma maneira limpa e renovável? Esse é o grande desafio do mundo hoje. Em termos de investimento, vamos falar da CPFL que você conhece profundamente. Você está lá há quantos anos, Gustavo? 21 anos. 21 anos? 21 então anos. Você conhece um pouquinho, né? Qual a previsão de investimentos para os próximos anos? Vocês têm como fazer isso? A gente tem investimentos aí não só em geração, mas também em transmissão e distribuição. O nosso plano, próximos 5 anos, investimentos de quase 22 bilhões de reais. Né, Sônia? Isso aqui é um setor de infraestrutura que demanda muito investimento, né, seja para expansão e seja para manutenção. No caso de transmissão e distribuição, a gente tem muito investimento em manutenção e inovação. Esse setor também passa por um processo de profunda transformação, com uso de tecnologia que a gente coloca na rede hoje e consegue melhorar a qualidade, melhorar a confiabilidade,
uma expectativa grande de abertura desse mercado. A gente ainda é uma empresa basicamente monopolista. Esse cenário vai mudar completamente num futuro muito próximo, onde a gente vai ter um mercado mais aberto, um mercado mais competitivo, onde os clientes vão ter um poder de escolha muito grande. Vocês vão entrar em outras regiões do Brasil? Como é que vocês pretendem expandir? Hoje nós já somos concentrados nas nossas áreas de concessão, mas a nossa comercializadora já atua no Brasil inteiro. O que vai acontecer com a abertura de mercado? A abertura de mercado, eu vou ter mais cliente potencialmente livre. Esses clientes passam a ser clientes não mais da minha distribuidora, mas passam a ser clientes da minha comercializadora. Você, na sua opinião, o processo de privatização das empresas de energia no Brasil levaria a que nota? Quando você compara a evolução do setor elétrico, nesses últimos um pouco mais de 20 anos da privatização, os avanços são inegáveis. Lembrando que aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. O processo de transformação das empresas, que passaram por um processo de privatização e toda a reestruturação que essas empresas passaram. Ao mesmo tempo, um racionamento de energia em 2001, uma mudança de marco regulatório profunda em 2004. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, acho que a gente construiu o setor do lado das empresas e também do lado do governo pela regulação ao mesmo tempo. Quando a gente olha hoje, o grau de maturação, o grau de estabilidade da nossa regulação é o que permite esse setor continuar crescendo, continuar atraindo investimento, atraindo novos players internacionais, como a State Grid na CPFL, que traz tecnologia, que traz inovação. Acho que esse é o processo que a gente vive hoje. Gustavo, vou ter que te interromper de novo, só um minutinho, tá? Fica aí, tá? Fica aí. No próximo bloco tem mais conversa com Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Não saia você daí. Voltamos com Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. Estávamos conversando aqui sobre como garantir a segurança energética no Brasil, que não aconteça de novo todo mundo passe por esse nervosismo que passou o ano passado. O que nós teríamos que fazer? Eu acho que talvez é um conjunto de várias ações. Então, o primeiro é a gente, de fato, repensar a nossa capacidade de transmissão. Então, quanto mais eu tiver a capacidade de escoar essa energia entre as regiões do Brasil, para um país ser muito grande, eu tenho situações climáticas que às vezes pode estar quente num lugar, frio no outro, ventando num lugar, sol no outro. Então, eu ter essa capacidade de transmissão dessa energia, ela é fundamental. Então, investimento em transmissão, pensar na diversificação da nossa matriz e pensar em térmica também, Sônia. Térmica é fundamental para trazer essa confiabilidade para o nosso sistema. O nosso desafio aqui em relação à térmica é como é que a gente limpa a nossa matriz térmica de hoje. Hoje eu tenho uma matriz ainda muito poluente com óleo, combustível e tudo mais. Eu consigo e já tenho... Carvão, nós temos? Temos carvão também. Então, hoje, se a gente pensar numa matriz térmica a gás, é uma matriz que polui menos, com custo mais competitivo. Então, acho que a gente precisa realmente pensar e planejar o que a gente vai fazer olhando para frente. Nessa transição com essas várias ações. Lembrando que o custo de ter uma matriz limpa como a nossa é uma certa instabilidade. Se eu tivesse uma matriz 100% térmica, o meu risco é muito baixo de passar pelo que a gente passou em 2021, mas acho que não é isso que a gente quer. Acho que a gente consegue, sim, mitigar e controlar os riscos de suprimento. E como é que a gente chega a esse equilíbrio? Como é que a gente chega? Essa abertura de mercado vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que vai funcionar isso? Eu acho que o ponto aqui é planejamento. A gente entender para onde vai essa expansão, ver como é que a matriz vai crescer. A matriz, esse mercado mais aberto e competitivo. A ideia é que você tenha uma decisão de investimento em geração mais descentralizada, e para isso você precisa ter alguém olhando, e aí acho que, de novo, a EPE acho que tem um papel aqui fundamental, de entender como é que se expande essa matriz e como é que ela garante que ela vai crescer do jeito correto. Explica para o nosso telespectador o que é a EPE, para que ela serve? A EPE chama Empresa de Pesquisa Energética e a empresa ligada ao governo. Ela é governo? Ela é governo e a empresa que olha a expansão da matriz, identifica os leilões de transmissão. Mas ela é só governo ou tem opinião de iniciativa privada também? Como é que funciona? É governo. É governo total, tá. Tá. Então, ela olha para frente e, de fato, identifica a necessidade de investimento em
em transmissão, necessidade de expansão de geração. De novo, com o mercado mais aberto, o papel dela passa a ser como é que ela vai diversificar essa matriz para garantir confiabilidade. Ditaria as regras do equilíbrio? Eu diria que sim. Tem um papel fundamental. É um papel que ela não faz sozinha, ela faz junto com todos os agentes, com todos os players, né? Cada um tem um papel importante aqui, mas ela coordena essa visão de futuro e a expansão do setor. Vamos falar um pouco, então, sobre meio ambiente. Na outra ponta, o que a CPFL faz em termos de ESG? Como eu falei, acho que é fundamental hoje a nossa estratégia de negócio ter como os pilares não só econômico, mas do social e ambiental. Acho que o ESG ele acaba englobando, né, todas as ações que a gente tem ligado a esses temas, que hoje são completamente conectados na nossa estratégia de negócio. Isso aqui é fundamental. A gente mudou a forma de construção do nosso plano estratégico há uns 3 anos atrás, onde hoje a gente coloca na discussão de negócio, de tendência, do que a companhia vai fazer, que projeto a gente vai desenvolver, temas ligados ao ESG, ao social e ao ambiental. Social e ambiental. E ambiental. Tá? E também tem governança aqui no ESG, que também é um tema importante, né? O que a gente olha é uma tendência assim, de demanda muito grande de cliente, de investidor, das comunidades onde a gente está, cada vez mais nos cobrando temas do ESG. Então, a gente hoje consegue conectar muito... Vocês têm uma diretoria de ESG? A gente tem uma diretoria de ESG. Né? Ela foi criada há quanto tempo? Ela foi criada há muito tempo, tem mais de 10 anos. 10 anos. Mais de 10 anos. Então, isso aqui é um processo, né, de evolução da companhia. Já vem, ele nasceu lá como sustentabilidade, né, talvez com um escopo um pouco mais restrito, e hoje a gente abre esse escopo para o tema do ESG. Então, a gente hoje já tem um programa muito maduro na companhia, com vários resultados já mensuráveis e palpáveis. Eu quero colocar aqui, talvez, o projeto que a gente tem mais orgulho, né, é o CPFL nos hospitais. Né? A gente investiu nos últimos 2 anos 150 milhões de reais instalando placa solar nos hospitais públicos da nossa área de concessão. Isso aqui dá um apoio, você não imagina o apoio para esses hospitais, né, com uma redução de 30%, 40%, às vezes 50% da conta de energia desses hospitais com essas placas solares. É mais barata? Ela é bem competitiva, bem competitiva. Né? Então, isso a gente já fizemos 150 milhões, previsão para os próximos anos fazer mais 140. Né? Aqui a gente consegue juntar inovação tecnológica com geração solar descentralizada, né? Esse apoio para os hospitais. Então, um projeto maravilhoso, espetacular, com um reflexo muito positivo fora da companhia e dentro também, que acho que esse é um ponto importante. O tema do ESG, ele vem uma cobrança de fora, mas de dentro também. Senão você vai ser cancelado ou apagado, né? Pois é. Os meus colaboradores, eles hoje me demandam que a companhia seja engajada em temas do ESG. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando também de atração, retenção de talentos, que hoje é o nosso grande desafio, acho que de todas as empresas, né, é trazer de fato os bons profissionais, e certamente os profissionais de hoje, eles colocam o tema do ESG com peso grande na balança de tomada de decisão, de onde vai trabalhar, do que vai fazer e tudo mais. As empresas, por essa pressão que é também externa, elas têm que ir para esse caminho, senão, como eu estava brincando aqui, vão ser, no caso de energia elétrica, apagada. Mas eu queria saber de você, como executivo, presidente da empresa, se você nota, em alguns setores, em alguns ramos, a prática de fake ESG. E como combater isso? Empresas grandes, acredito que não façam isso, mas existe esse tema também na pauta. Queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Infelizmente existe. Infelizmente, como você falou, acho que é uma demanda que vem de fora e as empresas se sentem pressionadas, obrigadas a fazer, a ter uma pauta, a ter uma agenda. Né? Eu acho que isso aqui é um processo de evolução, onde mais dia, menos dia, o mercado consegue separar, o mercado, mercado financeiro e as pessoas de forma geral, conseguem separar quem tem isso genuinamente no seu DNA, né? E quem não tem. Então, acho que isso aqui vai acontecer. Né, Pena que fake news não acontece isso ainda. Eu acho que é uma atitude de risco, porque eu acho que uma vez você indo nesse caminho e sendo descoberto, é difícil você voltar atrás. Muito difícil. É a perda de credibilidade. Pois é, então acho que esse aqui é um tema que a gente leva muito a sério nessa CPFL, que é o que você falou da credibilidade. Quer dizer, a gente se preocupa muito em colocar
de fato, práticas que nós temos. Começaram já há 10 anos. Pois é. Né? Já foi uma reação muito antiga. E carro elétrico vai consumir muita energia? Vai faltar energia? Qual é a previsão de aumento de demanda com o consumo do carro elétrico? Bom, Sônia, acho que primeiro o carro elétrico é uma tendência mundial, né? A gente vê alguns países que já saíram na frente em relação a carro elétrico, China, especialmente China e Europa, Estados Unidos um pouquinho atrás, mas aqui é uma tendência mundial. Acho que quem já dirigiu um carro elétrico sabe... É silencioso. Ele é silencioso, ele tem um torque espetacular, quer dizer, o carro é maravilhoso, um carro para cidade perfeito, né? Então diminui não só a poluição, mas a poluição sonora também, né? Então quando a gente olha, assim, a tendência, eu não tenho dúvida que vai ser carro elétrico, daqui a 10 anos, ou seja, há não muito tempo, a gente vai ter de fato o carro elétrico entrando cada vez mais forte na nossa matriz. Temos um desafio aqui no Brasil, né? O desafio... Tomada? Preço e tomada, né? Preço, o carro tradicional já é caro, o carro elétrico é ainda mais caro, né? E, como você falou, tomada. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil hoje, nós temos 1.000 carregadores no país inteiro, 1.000 carregadores. Só em Londres tem 12.000. Né? Então, a gente tem um desafio de infraestrutura para receber esses carros elétricos. Nossa, isso em termos de logística para tomada? Isso ainda vai levar um certo tempo, né? E eles acontecem ao mesmo tempo, porque eu só vou ter infraestrutura quando eu tiver carro elétrico, eu só vou ter carro elétrico quando eu tiver infraestrutura. Então, eles vão ter que crescer meio que juntos. Vai começar nos grandes centros, mas o carro elétrico, sem dúvida nenhuma, é uma tendência no mundo inteiro e aqui também. Fico pensando se vai ser a tomada de 3 pinos, vai continuar a tomada de 3 pinos, que tanta mudança gerou. Bom, Gustavo, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no programa e queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Bom, então, te agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje para falar do setor elétrico, que acho que vai ter um papel fundamental nesse mundo que a gente está construindo hoje, cada vez mais limpo, mais renovável e que passa por fontes renováveis de energia. Obrigado. Namastê. Gente. Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!